E aí, moçada, tudo certo? Estamos aqui de novo na cola da prova com um vídeo especial. E hoje a gente vai tratar sobre o cangaço. Só lembrar duas coisas para vocês, hein? Se você não é inscrito e caso esteja fazendo provas de vestibular, de ensino médio, ensino fundamental, não se esqueça de se inscrever aqui e apertar o botãozinho em cima do sininho. E a outra coisa aqui, esse vídeo é uma dica, esse vídeo aqui, ele não substitui as aulas do professor, hein? Vamos valorizar os professores. Para a gente entender o cangaço, é necessário antes que a gente entenda o que era o Nordeste, o que era o povo nordestino e suas relações de poder. No final do século XIX, começo do século XX, a população nordestina ela sofria muito com a pobreza, com a concentração de terras, com o descaso das autoridades. E o cangaço ele vai ser fruto disso. Mas bem na verdade, essa condição do povo nordestino ele não é uma novidade. A gente vai ver que isso vem desde a época da colonização. Pobreza, miséria, concentração de terras é uma coisa muito mais antiga no país. Vocês se lembram lá no começo da colonização, a tal da plantation? A propósito, a gente tem um vídeo aqui sobre isso. Concentração de terras, os grandes latifúndios, a mão de obra escrava, a monocultura. Pois bem, a tal da plantation, principalmente do açúcar, ela vigorou ali do século XVI até finalzinho do século XVII. Mas a partir do século XVIII começou o ciclo do ouro e toda a economia se deslocou do Nordeste para o Sudeste. E a situação por lá não ficou das melhores, principalmente para os sertanejos mais pobres. Olhando mais para o final do século XIX, quando veio a abolição da escravidão, as coisas tenderam a piorar ainda mais. Porque o ex-escravo ele não foi de nenhuma forma incluído na sociedade. Pelo contrário, ele foi totalmente colocado à margem. Olhando mais para o final do século XIX, quando veio a abolição da escravidão, as coisas tenderam a piorar ainda mais. Porque o ex-escravo ele não foi de nenhuma forma incluído na sociedade. Pelo contrário, ele foi totalmente colocado à margem. Lá no Nordeste, em especial, o ex-escravo ele ficou relegado à condição de semi-servidão. Eles eram obrigados a trabalhar na terra, negros, mestiços e os sertanejos pobres, de maneira geral, tiveram que se virar dentro dessas condições. Trocando em miúdos, aquela plantation do século XVI e XVII, ela praticamente não foi alterada se a gente olhar para o final do século XIX e começo do século XX. Só que agora, a gente não chamava na prática o sujeito que trabalhava na terra de um grande latifundiário de escravos, mas ele era praticamente um escravo. E não é de se estranhar que vários nordestinos apelavam, principalmente os mais pobres, para a religião, como uma forma de escape, uma forma de saída. E uma manifestação que surge no final do século XIX, começo do XX também, junto com o cangaço, vai ser o tal do movimento messiânico, onde Canudos vai ser a sua maior expressão. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre isso aqui também. Só conferir, beleza? E nesse quadro que a gente montou aqui para vocês, do Nordeste, uma parte desses nordestinos acabaram apelando para o banditismo social. Eles pegaram em armas, se juntaram em bandos e passaram a atacar vilas, cidades, fazendas como uma forma de sobrevivência. E é aí que a gente chega no famoso cangaço e nos famosos cangaceiros. Só que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem todos os cangaceiros agiam da mesma forma. A gente pode dividir entre o cangaço autônomo e o cangaço de contrato. No primeiro tipo, os cangaceiros agiam ou por vingança ou para ganhos pessoais. Já o segundo tipo, o de contrato, ele era utilizado pelos coronéis nordestinos, que contratavam esses bandos para atacar cidades, atacar os seus rivais e praticar aí vingança, enfim. Classificar o cangaço simplesmente como banditismo social, como a criminalidade motivada pela pobreza, é simplificar demais. O mais famoso dos cangaceiros, o tal do Lampião, antes de se tornar o famoso bandido, o símbolo do cangaço, ele era um pequeno proprietário de terra, que foi muitas vezes contratado por fazendeiros para combater rivais, inimigos. Inclusive, foi contratado para combater a famosa Coluna Prestes. Mas ele surrupiou o dinheiro e não combateu nada. Esses e outros fatos derrubam o mito de que os cangaceiros eram justiceiros, eram Robin Hoods do sertão. A crueldade de muitos cangaceiros também assustava a população sertaneja. Muitas vezes eles matavam por nada, eles estupravam, eles assediavam a população, sequestravam mulheres que se tornavam parte do bando contra sua vontade. Um relato famoso sobre Lampião diz respeito à forma com a qual ele castigou uma senhora que cuspiu no chão no momento em que ele passava, liderando seu bando. Ao perceber a atitude da senhora, ele invadiu sua casa, colocou uma música
e a fez dançar com Mandacaru. Nem precisamos imaginar o que aconteceu com a pobre mulher. O auge da atuação desses grupos aconteceu entre mais ou menos 1890 e 1930, justamente no momento em que o país vivia uma série de transformações. A principal delas foi o processo de urbanização e industrialização promovido por Getúlio Vargas após sua chegada ao poder, alterando a principal característica da economia brasileira. Até esse momento, a agroexportação era o carro-chefe da economia, o que dava poder e influência para os grandes proprietários de terras. Porém, com o crescimento das cidades e das fábricas, esse setor vai aos poucos perdendo importância, mudando a configuração política e social do país. O cangaço ele era sinônimo de um Brasil atrasado, onde as leis, a justiça, era substituída pelo clientelismo, pelas relações pessoais e pela violência indiscriminada. Quando Getúlio Vargas subiu ao poder, ele procurou mudar essa imagem de um Brasil atrasado, de um Brasil violento, de um Brasil arcaico associado à República Velha. E o cangaço era um símbolo desse Brasil que não funcionava mais. Após a perseguição sistemática, o assassinato, a prisão de praticamente todos os cangaceiros, o Nordeste foi pacificado e o cangaço sobreviveu apenas no imaginário do povo nordestino. Com o passar do tempo, o cangaço ele foi romantizado através da literatura de cordel, através do cinema, através do repente. Lampião, rei do cangaço, foi assombro do sertão. Mas independente da imagem que se tenha do cangaço como uma forma violenta de luta, como uma maneira cruel de combater a pobreza, como uma reação dos próprios latifundiários, ele é um sintoma de uma situação que o Brasil viveu, de um momento do final do século XIX, começo do século XX. O movimento se tornou parte de um folclore, mas também uma lembrança do que acontece quando um povo é violentado, é excluído, é colocado numa situação extrema de pobreza. É uma lembrança de como o povo pode se organizar e reagir violentamente. Então é isso. Ficamos por aqui e agradecemos muito a sua visualização. Continue com a gente, semana que vem tem mais vídeo. Até mais!